Deus enviou o primeiro servo, rejeitado. Enviou o segundo, rejeitado. Enviou o terceiro, rejeitado. Enviou o seu filho. Quiseram se apoderar do seu trono. O que farei no final de tudo isso? A graça que eu dou é o tempo necessário para o arrependimento. Não querem. O que farei no final de tudo isso? Mateus, o Evangelho do Reino. Os lavradores maus. A Bíblia em nossos dias. Já sabemos que todo reino, um reinado, possui regramentos, andamentos, ordenanças, preceitos. Também sabemos que há dois reinos em disputa. Há dois segmentos. Cada segmento segue os preceitos vinculados à natureza do seu dirigente que comanda esse reinado. Assim podemos fazer a distinção, os filhos da obediência versus os filhos da desobediência. E certamente, os filhos da obediência, eles estão edificados nas pedras vivas, porque está sendo absorvido a videira, a vide que produz a vida desse dirigente. E esse dirigente está chamando, convocando, anunciando para entrarem no reino desse poder, esse reino da vida. Mas nem todos irão conseguir entrar nesse reino, nessa corrida, porque existe um certo negar os seus próprios interesses, insiste em negar a vida da alma. Quantos querem negar a si mesmo para deixar o seu interesse se esvaziar, como disse João? Convém que ele cresça e eu me diminua. Quantos estão dispostos a aceitarem a obediência aos preceitos deste reino, para entrar e assistir o direito de entrar na vide e ser alimentado na árvore da vida? Quantos? Certamente existe um preço para entrar, e não é fácil. E um dos preços está, sem dúvida, ligado à obediência aos preceitos. Isso porque esses preceitos está linkado com a natureza do dirigente. Para entrarem nesse reino, precisam estar enquadrados como filho da obediência. Deus tem enviado os seus servos, tem enviado, tem trabalhado, tem chamado para entrarem no reino, mas precisa enquadrar-se como filhos da obediência. Não viver por si mesmo, mas seguir os preceitos. Nem todos que me dizem Senhor, Senhor, vai entrar no reino. Somente aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Fazer a vontade é andar nas ordenanças desses preceitos da natureza do reino dos céus. Isso implica obedecer aos comandos, ter atitude condizente com a natureza do dirigente. Deus tem tentado enviar mensageiros para isso. Qual é o resultado que ele obteve? Para chamar
as almas viventes para reinar com ele. Em Lucas 20 temos a dimensão de como o povo é rebelde a esse pedido para entrarem e serem caracterizados como filhos da obediência. Porque para entrar nesse reino tem que ser filhos da obediência. Os filhos da desobediência estão edificando outras pedras e não as pedras vivas. Porque segue preceito de homens e não preceitos que vêm do céu. Lucas capítulo 20 mostra o resultado de como esse pessoal está, como esse povo, essa sociedade está. Daquele tempo, imagine agora, está aceitando. Como é que a sociedade de hoje está aceitando esses preceitos? Porque estão seguindo templos religiosos. Esses templos religiosos estão edificando. Eles utilizam a palavra de Deus, pregam a palavra, mas estão seguindo os preceitos dos seus próprios interesses. Lavradores maus, hein? Lucas capítulo 20, olha só como é que está sendo recebida os preceitos que o mestre pede para obedecer. Lucas 20, 9. A parábola dos lavradores maus. Verso 9, 29, Lucas. A seguir passou Jesus a proferir ao povo esta parábola. Certo homem plantou uma vinha, arrendou a lavradores e ausentou-se do país por prazo considerável. No devido tempo mandou um servo aos lavradores para que lhe dessem do fruto da vinha. Os lavradores, porém, depois de o espancarem, o despacharam vazio. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. No 10, é dito que o senhor da vinha manda um servo aos lavradores para dar fruto na vinha. Porém, os lavradores não receberam o primeiro servo. O que foi que Deus fez? Enviou outro servo. Em vista disso, enviou-lhes outro servo. Mas ele também a espancaram, depois o ultrajarem, depois de o ultrajarem, o despacharam vazio. Mais uma vez, o primeiro não foi aceito, o segundo também não. Então disse o dono da vinha, verso 13: o que farei? Vou enviar meu filho amado, talvez o respeitem. Não, Senhor, só que não. Ele envia o filho, também foi rejeitado. Vendo-o, porém, os lavradores, verso 14. Vendo-o, porém, os lavradores arrazoavam entre si, dizendo, chacotearam, fazia pouco dele. Este é o herdeiro? Matemo-lo para que a herança venha a ser nossa. Deus está mandando a salvação, pede fruto, e eles querem se apoderar do trono. E lançando fora da vinha, o mataram. Que lhes fará, pois, o dono da vinha? Virá exterminar aqueles lavradores e passará a vinha a outros? Ao ouvir isto, disseram, tal não aconteça. Mas Jesus, fitando-os, disse, que quer dizer, pois, o que está escrito? A pedra que os construtores rejeitaram, esta veio a ser a principal pedra angular. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços, e aquele que sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Aqui nós temos um pouco da dimensão do grau de rejeição. A oportunidade que Deus dá, a oportunidade que Deus estabelece para chamar para a videira verdadeira. Para entrar no reino tem que ter obediência. Tem que servir. E não pode servir a dois senhores. Porque há de obedecer um e desprezar o outro.
Não se pode servir a dois senhores. Por quê? Primeiro que os preceitos são diferenciados. O preceito do reino dos céus, os andamentos, os comandos, as ordens, o regramento, segue a linha da natureza do dirigente do reino. Então, para seguir o preceito desse reino, vai desobedecer o outro e vice-versa. Do outro lado, lá, são os preceitos dos homens, dos seus próprios interesses, cujos preceitos caminham para a destruição e a formação do governo mundial que nós já sabemos. A nova ordem, que até a ordem que eles criam, que foi a República, eles estão querendo o quê? Acabar com a ordem republicana e estabelecer o governo tecnocrata, da besta que está emergindo aí do mar, que está andando com aquilo que vocês sabem. Os preceitos deles apresentam falsa piedade. São lobos devoradores. São enganadores. Que até a democracia que eles pregam não encontra caminho diante das injustiças que eles dirigem, cuja diligência vem tirando direitos, inclusive trabalhista, que é o caso do FGTS. Projeto de lei, proposição de lei, propositura de lei, que visa reduzir o depósito do FGTS e a multa do FGTS dos trabalhadores. É esse que são os dirigentes, que seguem os preceitos que eles dizem no palanque que é para proteger o social, mas na hora de proteger, cadê a proteção democrática do Estado que eles criaram e edificam? Estão querendo desertificar. Eles querem acabar o edifício que eles construtores. E eles são construtores, são. Eles rejeitam a pedra angular. São construtores, são. Dos preceitos da besta. Podemos entender que os lavradores que rejeitam, que não fizeram caso do pedido, da chamada, esses lavradores que espancaram o servo, o mensageiro desse reino, chamarem para a obediência, para servir, esses lavradores, podemos entender que eles representam os filhos da desobediência? Com certeza. Com certeza. Eles são os filhos da desobediência. Assim como os que integram a maçonaria e toda a sua filosofia. Todos eles representam esses lavradores. E não só os que estão dirigindo a pedra de concreto, que rejeitam a edificação da pedra viva, como também a sociedade caída que abraça e que está se rendendo diante dos apelos da nova ordem que eles querem, desses construtores, que eles estão dando toda a cobertura de todo o cenário que a gente sabe. Esse povo está unido para obedecer o Senhor dessa vinha? Poucos são. A maioria mesmo estão enquadrados nesses lavradores que espancaram o servo, que não fizeram acaso nenhum do chamado, do pedido, do anúncio. E ele voltou vazio, sem sucesso, pelo intento de chamá-los para o reino. Por quê? Porque esses lavradores são filhos da desobediência, porque visam fundamentar os seus próprios interesses, estabelecer os seus próprios preceitos, seus próprios ordenamentos, e eles estão ligados a essa Babilônia que nós conhecemos. A Constituição Federal é linda no papel, é emendada de forma excepcional, mas os pedreiros dos concretos concretaram. E detalhe, tem aí uma, não sei se é verdade, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade.